Hello, everybody. Good afternoon. How are you today? Como vocês estão hoje? Estão bem? Estão mais ou menos? Contem aí pra tia. Hoje nós vamos fazer a nossa avaliação parcial de inglês. Vocês estão aí com as provinhas em mãos. Ó, aqui tá escrito AG, mas vocês desconsiderem, tá? Foi um erro de digitação. Então, é a nossa AP, né? A nossa avaliação parcial. Aqui em cima vocês vão colocar o nome completo de vocês, tá bom? E vamos lá para as questões. Na primeira questão, vocês têm o seguinte: escreva os nomes em inglês dos meios de transportes abaixo. Então, nós temos aqui alguns meios de transporte, como vocês podem ver, nós estudamos ao longo do nosso bimestre, né, desse mês, na verdade. E vocês vão colocar o nome de cada um desses meios de transporte em inglês, tá, pessoal? Então, vocês observem, tem no livro de vocês podem pesquisar pelo livro, tá bom? Aqui na questão 2, tem o seguinte, observem a imagem abaixo e assinale a alternativa correta. Então, vocês vão observar essa imagem aqui e vão dizer, né, qual dessas alternativas aqui é a correta sobre essa imagem. Então, nós temos aqui, letra A. They take the ferry boat to school. Letter B. They take the bus to school. Letter C. They take the taxi to school. And letter D. They walk to school. Então, vocês vão dizer qual é o transporte aqui que essas crianças estão pegando para ir até a escola. Aí vocês vão dizer ferry boat, bus, taxi ou walk, né? Que é a pé para a escola. Então, vocês vão dizer com base aqui na imagem e vão assinalar, né, qual é a alternativa correta sobre o meio de transporte que essas crianças estão utilizando para a escola, tá bom? Questão 3 diz o seguinte: complete as frases abaixo utilizando our ou their. Aí vocês vão dizer aqui, vocês estão vendo aqui a imagem e tem um textinho, certo? Sobre essa imagem, Hello, we are Bruce and Mary. We live in Sydney, Australia. The Sydney Opera House is in. Aí vocês vão dizer or there, certo? City. Aí vocês vão analisar, professora, quando é que eu utilizo, né, o que o our ou o there? Vocês lembram que a tia falou, sempre que aparece o we e o they. Então, quando eu tenho o we, eu utilizo o quê? O our ou there? Vocês vão colocar aqui, tá bom? Então, prestem atenção, coloquei até em negrito aqui, né, o que é que você está utilizando, qual é o pronome pessoal que você está usando para poder colocar aqui ou our ou there, tá bom? Letter B. Those are our friends, Claire and Serena. They live in Canberra. Aí vocês vão colocar aqui, né? Our ou their. City is the capital of Australia. Então vocês vão dizer aqui, certo? Qual é o correto. Lembrando que eu estou utilizando they. Então eu coloco aqui o our ou their. Bom, então se atentem a isso. Questão 4. Tem o seguinte: leia os nomes dos meios de transporte no quadro abaixo e escreva-os nos espaços de resposta de acordo com com os verbos correspondentes. Então, aqui eu tenho todos esses meios de transporte. Eu tenho bus, bike, car, ferry boat, taxi, train e van. Aí vocês vão dizer take, né? Eu pego o quê? Vocês encontram também nas atividades dos livros de vocês. Então, se vocês fizeram todas as atividades, vocês vão encontrar aqui qual é o verbo que eu utilizo com cada meio de transporte, tá bom? Ride, só tem um transporte, que eu falo ride. E drive, também, que é o verbo de dirigir, só tem um transporte, certo? O resto aqui vai ser o take, tá bom? Então, vocês encontram isso aqui no livro de vocês também. Questão 5 diz o seguinte: complete a tabela abaixo com os meios de transporte da questão anterior. Então, aqui vocês têm os meios de transporte, certo? Dessa questão 4. E aí vocês vão dizer aqui, transportam muitas pessoas. Quais são os transportes aqui que vocês estão vendo? Os meios de transporte que transportam muitas pessoas. Eu consigo levar um número bom de pessoas. E quais transportes, né, transportam poucas pessoas? Aí vocês vão dizer aqui também.
bom? Questão 6. Desenhe o meio de transporte que você utiliza para ir à escola e complete a frase abaixo. Então, aqui você vai desenhar o meio de transporte que você utiliza para ir à escola. Se você vai a pé, você pode se desenhar aqui também caminhando, tá bom? E aí, aqui embaixo, nesse traço, você vai colocar o meio, né? O nome, na verdade, desse meio de transporte. Então, I go to school by car, por exemplo, em inglês, tá, pessoal? Em inglês. Então, se você vai de carro, você pode colocar car. E assim sucessivamente, né? Se você vai de bicicleta, bike, você vai de ônibus, bus, certo? Então é isso, pessoal. Good luck, certo? Boa sorte para vocês. Então, essa é a nossa provinha. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Então, bye bye. See you in the next class.